entidades que são humanos que desencarnaram, Humanos por que exemplo, desencarnaram. sei lá, 300 anos atrás. Então, 200. Ou esse cara que foi nazista e tal. Mas ele vai ter que voltar. sim, Ele tava tentando consertar o karma dele pra não vir muito fodido. mas aí a gente também tem as entidades que são antigas, não é? Tem entidade muito antiga. Eu já conversei com preta véia, que falava, a hora que eu chamei pelo nome dela grego, ela virou e falou assim, cara, ninguém fala esse nome pra mim há muito tempo, cara. E eu na Grécia, eu incorporava e nas pitonisas a gente dava consulta. Qual era o nome dela na Grécia? Eram os nomes gregos, ela não pediu pra eu não falar. Tá bom. Mas era o nome que ela atendia lá, são as mesmas. E a gente tem muito relato, né, na Ilíada, na Odisseia, que eles conversam com as sombras, ele faz uma oferenda, né? Ulisses, ele conversa com espíritos. Então isso acontece o tempo todo. E não tem por que não achar que essas entidades que estão do lado de lá, elas não estão do lado de cá agora. Uhum. É. Mas aí, todas essas entidades que você comentou, que você conversou, que você falou, elas já foram humanas. Eu já conversei com entidade que nunca foi humana. Chamam de encantados. Tem muitos aí na Jurema, tem muito perto de floresta e tal, que são espíritos. O cara nunca foi humano. Então, a própria Yara, você tem uma incorporação que às vezes a mulher pega e fica chorando. E aí você tem que ficar molhando literalmente a médium. Ela sai ensopada da gira. Você tem que ficar pondo água, jogando água mesmo. E ela fala, nunca fui humana. Eu conheci um cara que se apresentava como cigano. Tudo do cara fazia barulho, moedinha. Daí eu perguntei, por que você tem todos esses instrumentos tão diferentes, né, dos outros? Ele falou assim, porque na minha forma real eu sou música. Você fala, caralho. Então, eu brincava, né, quando eu escrevia RPG, eu falava assim que a Umbanda e a Quimbanda e tal, o Candomblé, quando chega em determinado momento, ele para de ser magia e vira ficção científica. Imagina que louco, cara. Eu não tenho tanta criatividade assim pra falar que eu conversei com uma criatura que falava assim, na minha forma original eu sou música. Mas a forma de comunicação que você tem com uma entidade que foi humana e desencarnou e uma entidade que nunca foi humana ou que sempre existiu, talvez uma entidade antiga, ela é a mesma. Você precisa conversar com essa entidade pra ela te falar. Exato. Então você desenvolve uma linha de argumentação ali, de raciocínio. Você tem que conversar com ela e ir perguntando, e ela só vai te falar se ela sentir que ela pode abrir isso. Como é o caso do cara que era druida e índio, né? Ele não falava pra ninguém que ele era druida. É que a gente viu ele numa outra situação. Então ele falava, pra você a gente pode abrir. Mas geralmente eles fazem a máscara daquilo que ele precisa ali. Mas eu já vi, por exemplo, o cara que falava que era caboclo de Ogum e o cara tinha sido legionário da romano. Um templário que morreu nas cruzadas. Eu tenho um irmão maçom chamado Mário Filho, ele é muçulmano e da Umbanda. E ele falou que quando ele foi para Meca, uma renca de espíritos de muçulmanos brasileiros que morreram aqui, que nunca tiveram dinheiro para ir para Meca, foram encostadas com eles e foram para lá. Conforme ele fez os círculos lá na Caaba, as entidades foram embora e ficaram por lá os espíritos. E aí quando ele voltou pro Brasil, ele trouxe uma outra leva de outros espíritos que estão trabalhando com ele aqui agora. Então olha que do caralho. Então a gente trabalha muito nesse esquema, a gente serve a eles e eles ajudam a gente. Tem um intercâmbio de interesses, né? Que você fala assim, por que os caras ajudam então lá? Pelo princípio de ajudar, de responder pergunta, de curar, mas tem gente que também tá trabalhando, principalmente aquela galera... Os veludos, uns tipos de Exu do lodo e tal. Era o cara que foi criminoso numa outra vida e tal, fez muito mal. Daí ele viu a merda que ele fez e aí ele tá tentando corrigir, tá tentando restaurar, devolver alguma coisa. Então, eu vi de tudo disso daí.